Oi, gente! Estou aqui para gravar a aula de vocês, cujo tema de hoje é pronomes pessoais retos e oblíquos. Bom, para começar, eu trouxe a definição do que significa, o pronome. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a própria estrutura da palavra pronome, tá? Percebam aí que eu destaquei, o pró e o nome. Por que eu fiz isso? Porque o pronome, ele serve justamente para referir-se ao nome, Ele serve para o nome. E qual é a classe gramatical responsável por nomear coisas, objetos, seres, lugares, É justamente o substantivo. Então, o pronome é aquela classe gramatical que vai referir-se ao nome, no caso, substantivo, tá? Então, sempre quando ele for substituir esse substantivo na frase, ele é chamado de pronome substantivo. Mas, quando ele aparece na frase acompanhando esse substantivo, passando algum tipo de apoio, de reforço, então ele é chamado de pronome adjetivo. O pronome, ele geralmente é utilizado nas frases, nos textos, para não repetir, Ele é utilizado como um elemento de referenciação, de coesão textual, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de uso. Como pronome substantivo, eu trouxe a frase convidei-o para a festa. Percebam que este o está no singular masculino e eu poderia substituir por um nome, no caso Paulo. Poderia dizer convidei Paulo para a festa. Então, nesse caso, ele está substituindo Paulo. Está substituindo o nome, o substantivo Paulo, substantivo próprio. Abaixo nós temos a frase ninguém se importa. Eu poderia substituir por Paulo também. Paulo se importa, tá? Então, esse ninguém ele substitui o nome. Por isso que é pronome substantivo. Já abaixo nós temos pronome adjetivo. E nós temos a frase esta casa é nova. Percebam que esta está no singular feminino, assim como casa também está no singular feminino. Por quê? Porque ele está acompanhando casa. E assim como o adjetivo, ele vai variar em gênero e número para concordar com casa. Percebam que o pronome é uma classe gramatical variável em gênero, número e pessoa, tá? Abaixo nós temos outro exemplo. Camila queixa-se de sua vida. Percebam que sua aí é um pronome adjetivo que está referenciando vida. Bom, a continuação nós temos, Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as três pessoas do discurso, tá? O foco da aula de hoje é justamente a questão dos pronomes pessoais, que vamos se dividir em caso reto e oblíquo. Mas para a gente chegar até a tabela, para a gente poder distinguir cada um, é necessário a gente entender o que são esses pronomes pessoais. Pessoais, vai referir-se às pessoas do discurso. E quem são essas pessoas? Bom, numa conversa, nós temos aí, como vocês podem perceber na tela, os três tipos. A primeira pessoa do discurso é chamada de emissor ou locutor. E na frase ela é representada pelo eu ou nós, no plural. A segunda pessoa do discurso é chamada de interlocutor ou receptor, que aparece também como tu no singular e o vós no plural. A terceira pessoa do discurso é o assunto ou referente, que pelos pronomes são representados por ele, ela, eles e elas. Para trazer um exemplo, eu trouxe essa tirinha aí. Percebam um diálogo entre duas personagens, A personagem da blusa preta, ela diz, não coma doces, eles engordam. A partir do momento que a personagem de blusa preta está falando, ela é a emissora ou locutora do discurso, da conversa. A personagem de blusa rosa, a partir do momento que ela escuta a outra personagem falando, ela se coloca no lugar da receptora, ou seja, é aquela pessoa que está recebendo a mensagem, que está ouvindo, tá? Mas a partir do momento que ela abriu a boca e disse, meu avô viveu 106 anos e não engordou nada. Nesse momento ela passou a ser emissora. E o avô
que é a pessoa de quem ela está falando, acaba sendo o quê? O referente, né? O assunto da conversa. Então, percebam que numa conversa, numa discussão entre duas pessoas, a posição de emissor e interlocutor pode mudar, tá? A partir do momento que eu falo, eu sou emissora. A partir do momento que a outra pessoa está falando comigo, a outra pessoa se torna emissora e eu me torno a receptora, tá? E embaixo nós temos sério e comia doces todos os dias. E a personagem da blusa rosa, não, somente não se metia onde não era chamado, né? Então nós temos aí no último quadrinho, né, as duas também mudando essa posição, quem é interlocutora e quem é a emissora, mas o assunto houve, né, em algum momento a citação do avô que se tornou o referente da conversa, que é a terceira pessoa. Bom, aqui eu trouxe os exemplos, né? Os pronomes retos, eles são utilizados, eles já aparecem na frase, exercendo a função do sujeito da oração, do predicativo do sujeito e do vocativo, né? O sujeito da oração é aquele que está exercendo a ação verbal. Vejam aí o exemplo abaixo. Ele vai à festa. Este ele está exercendo a ação verbal, né? Ele quem vai à festa. Se fizermos a pergunta ao verbo, quem vai à festa? Ele. Então, ele é a pessoa que pratica a ação do verbo. Nesse caso, o pronome pessoal ele é considerado de caso reto, tá? Se fosse um predicativo do sujeito, a palavra estaria no predicado, mas referindo-se ao sujeito. E se fosse vocativo, seria aquela palavrinha que eu estaria fazendo o chamamento, né? Como, por exemplo, Paulo, vem aqui. Esse Paulo é um chamamento, então seria meu vocativo, tá? No outro quadrinho, nós temos os pronomes pessoais de casos oblíquos, né? Que podem exercer a função na frase de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de adjunto adverbial e de agente da passiva. Só recapitulando, objeto direto é aquela palavrinha que vai complementar o sentido do verbo transitivo direto e que não tem preposição. O objeto indireto vai acompanhar o sentido de um verbo transitivo indireto que contém preposição. O complemento nominal, ele vai complementar o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Já o adjunto adverbial vai complementar o sentido de um substantivo, que pode ser concreto ou abstrato. E o agente da passiva vai praticar a ação na voz passiva analítica, né, de um verbo. Por exemplo, o vidro foi quebrado pelo garoto. Então, esse pelo garoto vai ser o agente da passiva, tá? Bom, abaixo nós temos o exemplo da frase. Estou preocupada com ele, tá? Então, percebam que esse ele está remetendo, né, está complementando o sentido de preocupada. Por isso que ele vai ser um pronome pessoal de caso oblíquo, tá? Reparem aí, eu fiz isso de propósito. Eu trouxe duas frases utilizando a mesma palavra ele, mas com funções diferentes. Então, quando a função muda, ele pode sim mudar o tipo de pronome pessoal, né? Ser reto ou oblíquo, tá? Bom, continuando, eu trouxe uma tabelinha aqui que eu acho que é a forma mais didática para vocês poderem enxergarem, né, o que cada um é, qual a função de cada um aqui. Então, nós temos as pessoas do discurso, né, que foi o que eu iniciei a aula falando sobre a conversa, quem fala, quem escuta e qual o assunto que eu estou tratando nessa conversa, tá, que vai mudar, primeira, segunda e terceira pessoa. Nós temos aqui os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Tá? Lembrando que o você também se encaixaria aí como a segunda pessoa do singular, mas quando a gente vai conjugar o verbo com você, a conjugação verbal recai na terceira pessoa do singular, tá? Nós temos aí pronomes pessoais do caso oblíquo, que são átonos, me, te, se ou alhe,
nós, vós, se, os, as, lhes. E pronomes pessoais do caso oblíquo, tônicos, que pedem preposição para complementar esse sentido. Temos mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles e elas. A continuação, vou trazer algumas regrinhas que vocês podem perceber o uso de cada um, né? Quando é que nós vamos utilizar isso nas frases. Primeira regrinha, nós temos aí tu e você, que são usados para a segunda pessoa. Bom, tu, ele vai concordar tanto com a segunda pessoa no discurso, como na concordância verbal. Nós temos o exemplo aí, quero te ajudar. Tu vens. Então, nós temos o te, o tu e o verbo conjugado na segunda pessoa, né? Tudo converge, tudo concorda com uma pessoa só. Já o você, a concordância verbal vai recair na terceira pessoa. Nós temos como exemplo, quero ajudá-lo. Você vem, então você refere-se à segunda pessoa do discurso, mas o verbo vem, né? E o lo também vai referir-se à terceira pessoa. Segunda regra, eu e tu não são antecedidos por preposição. Eu e tu geralmente aparece na frase exercendo a função de um sujeito, né? Então, realmente não vai ter preposição. Nós temos como exemplo aí, a conversa será entre mim e ti. Percebam que nós temos a preposição entre antecedendo, né? Então, diante de preposição, está antecedendo, vamos utilizar mim e ti, tá? Mas existe também uma regrinha de exceção, como vocês podem perceber aí. Quando eu e tu for sujeito, existirá um verbo no infinitivo. Ou seja, mesmo quando na frase aparece uma preposição antecedendo eu e tu, esse eu e tu deve obrigatoriamente ser acompanhado por um verbo no infinitivo. Por que isso acontece? Porque, como eu falei antes, né, o eu e tu aparece na frase muitas vezes exercendo a função de sujeito, tá? É aquele que pratica ação verbal. Percebam um exemplo aí. O dinheiro deu para eu comprar bolsa. Quem é que vai comprar bolsa? Eu. Então, eu está praticando a ação verbal. Nesse caso, mesmo aparecendo a preposição para, antecedendo ao eu, este eu é o sujeito de comprar, né? Ele que está praticando essa ação. Então, por conta disso, diante de verbos no infinitivo, nós não podemos utilizar mim e ti. Temos que usar eu ou tu. Terceira regra. Nós temos aí o plural de modéstia, né? O plural de modéstia nada mais é do que utilizar nós no lugar de eu, diante de um discurso. Lembram-se aí no início da aula, quando eu falei das três pessoas do discurso, né? Quem fala, quem ouve e de quem se fala, né? Seria o emissor, o receptor e o assunto, o referente do discurso. Então, nós temos como exemplo aí, como professora, nós estudamos português. Percebam que eu estou falando, né? Eu estou exemplificando. Como professora, nós estudamos português. Eu sou a emissora desta frase, sou eu que falo, tá? Mas, em vez de utilizar como professora, eu estudo português, eu falei, como professora, nós estudamos português. Por que isso? Porque este plural tende a abranger o público que está me ouvindo, né? Eu tenho consciência que eu não sou a única professora desse mundo. Então, para falar sobre professores, eu preferi utilizar o nós, eu pluralizei a minha voz, tá? Aí abaixo eu trouxe outro exemplo. E esse é o momento de demonstrar que nós mulheres somos fortes, tá? Nesse discurso aí, a pessoa que está falando, né, a emissora, ela utilizou o nós também como uma forma de trazer pessoas para o seu discurso, né? Trazer pessoas para abranger a sua causa. Isso aí é muito comum em propagandas, tá? Às vezes, para conquistar o outro, né? Para comprar o seu produto, aí vai utilizar o nós. Nós gostamos de chocolate, por exemplo, né? Para tentar induzir o outro a aceitar a sua causa, a comprar esse produto.
Ao lado nós temos outro exemplo, né? Somos metade da humanidade e mães da outra metade. Percebam que essa mulher está em uma causa, provavelmente feminista, né? E está tentando exaltar essa questão da voz das mulheres. E aí ela colocou somos. Percebam que ela está carregando esse cartaz, mas trouxe essa voz no plural, para chamar a atenção do público e demonstrar que essa causa é sim plural. Ela não é a única pessoa que pensa sobre isso e não é a única mulher que é mãe do mundo. Então, mãe no mundo, né? Então, ela quer chamar a atenção justamente para que o público abrace a sua causa. Quarta regra. Nós temos aí os pronomes ele, eles, ela, elas, nós, vós, serão oblíquos quando complementarem o verbo com preposição. Isso é uma regra geral, né, dos pronomes oblíquos, eles vêm realmente acompanhados por preposição. Então, nós temos aí alguns exemplos. Nós festejamos o aniversário com ele ou com ela. Percebam a preposição com acompanhando ele, tá? Então, nesse caso, vai ser oblíquo quando tiver preposição. Abaixo. A festa será organizada por vós. Nós temos aí preposição por. Então, lembram lá no início da aula que eu mostrei a tabelinha que o ele pode ser tanto reto como oblíquo. O vós também pode ser tanto reto como oblíquo, né? Porque são pronomes pessoais de casos retos. Mas, dependendo do contexto de uso, da função que ele exerce na frase, ele pode deixar de ser reto e passar a ser oblíquo, né? Por isso que algumas pessoas dizem que a língua portuguesa é bem complicada, porque não existe uma regra geral, digamos. Aliás, existe a regra geral, mas ela pode ser mudada dependendo do contexto, né? Essa é a explicação mais plausível. Existem regras gerais, né? Tanto que a gramática normativa está aí para isto, para nos ensinar as regras, mas essas regras podem ser dribladas de acordo com os contextos, né? De acordo com o uso, de acordo com a frase. E é o que nós estamos percebendo aqui. Temos aí a observação: ele ou eles, ela ou elas, podem se contrair com as preposições de e em. O que é contração? Já falei isso na aula, né? Contração é a junção de duas palavras se juntam e torna-se uma. E elas contraem e acabam perdendo alguma coisa, né? Percebam aí nos exemplos. Ela sempre acreditou nele. Nós temos a junção da preposição em mais o pronome ele. E aí a junção dos dois se tornou nele. Ou seja, perdeu a letra E. E abaixo nós temos, ontem conheci a família dela. Nós temos a junção da preposição de mais o pronome ela. Ou seja, juntou os dois, se transformou em dela e perdeu um E. Quinta regra. Os pronomes pessoais oblíquos serão reflexivos quando se referirem ao sujeito da oração. Lembrem-se que sujeito é aquele que vai exercer a ação verbal, né? Vai praticar a ação do verbo. E reflexivo também tem a ideia de vai e volta, tá? É uma ação que o sujeito pratica e recebe ao mesmo tempo. Percebam aí os exemplos abaixo. Nós temos Bob Esponja se lavou no banheiro. Quando Bob Esponja exerce a função de se lavar, ele tem o resultado da ação sobre ele. Ele se lava e ao mesmo tempo é lavado. Por isso que nós falamos em reflexão, tá? É algo reflexivo, bate e volta. No exemplo ao lado, Seu Madruga se olhou no espelho. O personagem se olhou no espelho e ao mesmo tempo teve a imagem olhando para ele, né? Ele se olha e ao mesmo tempo é olhado. E ao lado, reconciliar-se consigo mesma, né? Reconciliar-se, ou seja, a pessoa vai praticar a ação de reconciliar com ela mesma. Então, ela
pratica a ação e ao mesmo tempo recebe o resultado desta ação. Por isso que vai dar uma ideia de reflexo. Você olha e é olhado. Bom, nós temos aí a sexta regra, que aí é, para entendermos, temos que fazer uma comparação, tá, com a regra explicada anteriormente. Nós temos o se, nós e vós, que podem ser recíprocos. Percebam que reciprocidade é diferente de reflexo, tá? Por quê? Porque vai expressar uma ação mútua, né? Uma ação recíproca. Percebam que na regra anterior, um sujeito apenas vai praticar a ação e vai receber o resultado dessa ação sobre si. Já na sexta regra, para ser recíproco, eu preciso de mais de um elemento, ou seja, mais de um sujeito que pratica a ação. Porque quando eu praticar a ação com o outro, eu vou receber essa ação, tá? Como exemplo, eu posso olhar esse GIF, né, das mãos e dizer, nos demos as mãos. Ou seja, nós demos as mãos. Foram duas pessoas que deram as mãos. Eu posso pensar em Paulo e Camila, por exemplo. Paulo apertou a mão de Camila e, ao mesmo tempo, Camila apertou a mão de Paulo. Então, Paulo apertou a mão e, ao mesmo tempo, teve sua mão apertada, tá? No exemplo ao lado, Camila e Paulo se beijaram, né? Quando Paulo beijou Camila, ao mesmo tempo recebeu o beijo dela. E acima, Rita e Ernesto, como vos abraçastes em plena pandemia? Se eu perguntasse isso aos dois personagens, né? Dá a ideia de quê? De uma ação recíproca, porque Ernesto abraçou Rita e ao mesmo tempo recebeu esse abraço de volta. Por isso que é recíproco e por isso que eu preciso de mais de um elemento para exercer essa ação de reciprocidade. Bom, continuando, nós temos aí pronomes pessoais oblíquos átonos. Átonos, eles não vão, geralmente, né, eles não vão ser acompanhados de preposição. E aí nós temos aí o, a, os e as como objeto direto, que é justamente aquele elemento que vai acompanhar um verbo de transitivo direto sem preposição. E nós temos aí o objeto indireto, lhe e lhes, que vão substituir um elemento verbal, né, que vai complementar o sentido do verbo com preposição. E aí, continuando, nós temos a sétima regra. Diante de verbos com terminações em R, S e Z, os pronomes oblíquos o, a, os, vi e as viram lo, lá, lois e las, e os verbos perdem suas terminações, né? Percebam o quê? Que naquela tabelinha no início da aula, eu trouxe que os pronomes oblíquos são o, a, os e as. Só que devido a esses verbos com a terminação em R, S e Z, esses pronomes oblíquos mudam, se transformam em lo, lá, lois e las, e os verbos vão perder essas terminações, né? Como vocês podem perceber no exemplo abaixo, né? Necessitava vê-lo antes de viajar, ou seja, vê-lo nada mais é do que a junção do verbo ver mais o pronome oblíquo o. O se transformou em lo e ver perdeu a letra R. E aí ficou V, né, com o circunflexo. Abaixo nós temos afastamo-los do vício em cigarro. Afastamo-los nada mais é do que a junção do verbo afastamos, que vai perder a letra S, mais a junção de os, que se transformou em los. E abaixo nós temos o vício de doces, fê-los dependentes. Fê-los nada mais é do que a junção do verbo fez, que perdeu a letra Z, mais o os, que se transformou em los. Oitava regra, verbos terminados em M ou ditongos nasais, né, que são esses ditongos. Ditongos vocês lembram, né, que eu falei na aula, que é a junção de uma semivogal mais uma vogal, ou ao inverso, né, uma vogal mais uma semivogal. Nós temos aí a nasalizada por causa do tio, né, fica ão e oin. Quando você pronuncia esses ditongos,
o som se recai sobre o nariz, né? Ão, oin. Pode perceber que fica nasalizada a pronúncia. E aí, continuando, recebem as formas pronominais no, na, nos e nas. Como exemplos, os jurados consideram-no culpado. Consideram-no é a junção do verbo consideram mais o ou. Que aí eles não vão perder a letra M, né? Mas o O, que no caso é o oblíquo, vai se transformar em no. A continuação, a herança dão-na como perdida, que é a junção do dão, que não vai perder nada na terminação, mais o pronome oblíquo a, que se transformou em na. E a continuação, o vendedor supõe nos estrangeiros, que é a junção do verbo supõe, mais o os, que se transformou em nos. 9, a nona regra, né? Lê e lis não modificam verbos terminados em S. Nós temos como exemplos aí, entregamos-lhes a cópia do livro. Entregamos-lhe a cópia do livro. Comunicamos-lhes a mudança de endereço. Ou, se fosse no singular, comunicamos-lhe a mudança de endereço. Tá? O lhe, que seria no singular, né? Que seria uma pessoa, da terceira pessoa do singular. E o lhes, referindo-se à terceira pessoa do plural. Eles ou elas. 10ª regra. Verbo na primeira pessoa do plural perde S acompanhado de nos. Como exemplo, sentamo-nos para jantar. Sentamo-nos nada mais é do que a junção do verbo sentamos, que vai perder o S, mais a junção de nos, que vai se manter. 11ª regra. Oblíquos podem ter sentido possessivo quando acompanham verbos transitivos diretos, né? Ou seja, o oblíquo vai ter a ideia de posse, tá? Diante de verbos que pedem complemento sem preposição. Nós temos como exemplo, nossa tia enxugou-nos os cabelos. Enxugou-nos os cabelos significa nossos cabelos, né? Os cabelos são nossos. Primeira pessoa do plural. 12ª regra. Comigo, contigo, convosco e conosco apresentam a preposição com na sua composição, né? Que seria com nós, com vós, com eu, né? Que ficou comigo, com tu, que ficou contigo, e aí a junção, ou seja, a própria palavra ela já tem a preposição na sua formação. Nós temos aí como exemplos, o diretor fará uma reunião conosco. Minha neta não se parece comigo. 13ª, as expressões com nós, com vós, são usadas com alguma referência, tá? Mesmos, mesmas, próprios, próprias, todos, todas, outros, outras, ambos, ambas ou um numeral. Exemplos: preciso falar com nós, com vós mesmos, ou preciso falar convosco. É porque, vê só, o comigo, contigo, convosco e conosco são exemplos de pronomes oblíquos, né, que precisam de uma preposição. As próprias palavras já têm preposição na sua formação. Por isso que nós não vamos utilizar preposições antecedendo elas, né? Porque elas por si só já têm, já possuem, tá? Então, elas vão aparecer nas frases como esses pronomes oblíquos, com a preposição para complementar o sentido. Mas, quando nós tivermos algum elemento especificando esses pronomes oblíquos, né? Como nós, mesmos, duas, enfim, algum numeral, né? Alguma palavra, como vocês estão percebendo aí na tela, as expressões. Então, nós vamos utilizar separado com nós e com vós, tá? Que é o exemplo aí da tela. O professor quer falar com nós duas. Ou o professor quer falar conosco. Quando não tem nenhum elemento especificando, vamos utilizar a palavra por si só.
14ª regra, oblíquos tônicos são antecedidos por preposição. Nós temos aí o exemplo: a bolsa foi entregue para ela. A escolha foi feita sem mim. É como eu falei, né? Os pronomes ela, o pronome ela, no caso, é o pronome pessoal. Quando ele exerce a função na frase de um predicativo de sujeito, de um sujeito, um vocativo, ele não vai ter uma preposição e aí vai ser o pronome pessoal de caso reto. Não é o caso que vocês estão vendo aí na tela, porque como ele tem uma preposição antecedendo, então ele está exercendo a função de um pronome pessoal de caso oblíquo tônico, tá? O mim, ele por si só já é oblíquo tônico, mas o ela não. O ela, dependendo do contexto, pode ser reto. Então, percebam aí a função que essa palavra exerce na frase, porque isso vai auxiliar vocês na análise do contexto para poder definir, distinguir o que é reto e o que é oblíquo, tá? 15ª regra: emprega-se oblíquo como sujeito quando houver os verbos deixar, fazer, ouvir, mandar, sentir e ver, seguido de um verbo de infinitivo. Aí nós temos como exemplo: viu-me partir em silêncio. Para a gente conseguir identificar esse oblíquo como sujeito, o ideal é a gente fazer a substituição para o eu, que é o pronome pessoal de caso reto, né? Então ficaria a frase assim: viu que eu partia em silêncio. Percebam também que esta frase tem dois verbos, viu e partia. O viu tem o ele, né? Quem é que viu? Ele viu. Então, ele é o sujeito do primeiro verbo. E quem é que partia? Eu. Eu partia, então eu está exercendo a função do sujeito. Temos dois verbos com dois sujeitos diferentes. Por isso que esse me aí é sim o sujeito do verbo partir. A continuação, nós temos algumas atividades. Primeiro quesito. Nós temos aqui um texto de Machado de Assis. Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as necessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no século de 500 é um erro igual ao de afirmar que a sua transplantação para a América não lhe inseriu riquezas novas. A esse respeito, a influência do povo é decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer, locuções novas, que de força entram no domínio do estilo e ganham direito de cidade. Nós temos aí o vocabulário, né? Transplantação, com o sentido de transferir de um lugar ou contexto para outro. O primeiro quesito diz: as palavras nossa e li, destacadas no texto, referem-se a. Percebam, né, que a função de um pronome é justamente substituir ou acompanhar nomes, né, acompanhar o substantivo. Percebam que nessa função do texto, os pronomes eles são substituindo, né? Querer que a nossa pare, a nossa o quê, né? Então, ele está exercendo a função de um pronome substantivo. A mesma coisa aí embaixo, né? Para a América não lhe inseriu riquezas novas. Esse li também está substituindo algo. Para percebermos, temos que voltar ao texto, tá? Então, lá em cima, não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as necessidades dos usos e costumes. Ou seja, o tópico frasal, né, que é a primeira frase do meu texto, está abordando o quê? A língua, né? Está falando sobre línguas. E a continuação, querer que a nossa o quê? Nossa língua pare no século de 500 é um erro igual ao de afirmar que a sua transplantação para a América não lhe o quê? Também a nossa língua inseriu riquezas novas, tá? Então, como gabarito do primeiro quesito, nós temos a letra E, língua. Segundo quesito, complete as frases com os pronomes eu ou mim. Percebam que o eu é pronome pessoal de caso reto. Já o mim é pronome pessoal de caso oblíquo, tá? Lembre, só recapitulando as regrinhas, né? O eu pode exercer a função do sujeito
Já o mim, ele vai ser acompanhado de preposição. Então, nós temos aí, letra A. Vou comprar aquela casa para... Olha a preposição aí, no caso, mim. Mim que vai acompanhar, vai continuar essa frase. Letra B. Preciso de um financiamento para comprar aquela casa. Percebam que a próxima palavra, depois do espaço, é comprar. Comprar é um verbo no infinitivo. Então, mesmo quando nós temos uma preposição antecedendo o pronome, quando a próxima palavra é verbo no infinitivo, então eu vou utilizar o eu, né, para eu comprar aquela casa. Letra C. Faltam 15 dias para entrar de férias. Novamente, nós temos um verbo no infinitivo. Tá? Então, nesse caso, eu vou utilizar para eu entrar de férias. Letra D. Aquelas flores são para... Nesse caso, eu não tenho mais nenhum verbo no infinitivo. Então, eu vou utilizar mim. Para mim. E letra E. Eles viajaram antes de mim. Também, porque eu não tenho mais nenhum verbo no infinitivo. E antes de mim, temos uma preposição. Então, vai ser mim. Terceiro quesito. O fragmento a seguir, extraído do romance O Amanuense Belmiro, de Ciro dos Anjos, é a base para a questão. Foi da FGV. Eu ia, atento e presente, em busca de um bonde e de Jandira. Foi só ouvir uma sanfona, perdi o bonde, perdi o rumo e perdi Jandira. Fiquei rente do cego da sanfona. Não sei se ouvindo as suas valsas ou se ouvindo outras valsas que elas foram acordar na minha escassa memória musical. Depois, o cego mudou de esquina e continuei a pé o caminho, mas bem percebi que os passos me levavam, não para o cotidiano, mas para os tempos mortos. Terceiro quesito, classifique morfologicamente o termo elas e aponte a que termo se refere. Justifique sua resposta. Nós temos aí o texto onde é que nós temos o elas, lá embaixo. Fiquei rente do cego da sanfona, não sei se ouvindo as suas valsas ou se ouvindo outras valsas, que elas foram acordar na minha escassa memória musical. E aí, elas, ele é um pronome pessoal do caso reto e refere-se justamente à expressão as suas valsas, tá? Percebam, quando a gente volta à leitura, nós percebemos isso. Eu não sei se ouvindo as suas valsas ou se ouvindo outras valsas, que elas, no caso, as suas valsas, foram acordar na minha escassa memória musical. Né, o personagem falando sobre lembranças. Quarto quesito. Assinar a alternativa errada. Né, nós vamos agora perceber qual foi o equívoco da frase, né, que só tem uma. Letra A. Não é difícil para mim convencê-lo a ceder. Não é difícil para mim convencê-lo a ceder. Está correto, porque o mim ele foi antecedido por preposição, tá? E a próxima palavra que aparece na frase não é um verbo no infinitivo, então eu não teria que trocar mim por eu, por exemplo. A letra A está correta. Letra B. Eles reservaram os melhores quartos para si. Novamente, utilizou um pronome oblíquo aí com a preposição antecedendo, então está correto. Para si. Letra C. Sem mim e ti, pouco se faria nesse escritório. Novamente está correto, né? Eu utilizei a palavrinha mim, a palavrinha sem, antecedendo mim e ti. Né? Eu não poderia colocar sem eu e tu. O correto é sem mim e ti. Letra D. Se der para eu falar, pretendo fazê-lo. A letra D traz justamente essa regra que confunde, né? Porque temos o para antecedendo a palavra eu, mas depois de eu nós temos um verbo no infinitivo. Então, nesse emprego aqui está correto.
Se não tivesse esse falar no infinitivo, então não seria eu, seria mim. Mas, da forma como a frase foi construída, então ela está correta, segundo a gramática normativa. Vamos para a letra E, né, que é a resposta, é o gabarito da questão. Espere um pouco, quero falar consigo. Na verdade, essa letra E, o erro foi sobre a pessoa do discurso, né? Porque quando alguém fala espere um pouco, é quem? É o emissor falando para o receptor da mensagem, tá? Espere um pouco, ou seja, eu falo contigo e não consigo. Consigo é terceira pessoa, é o assunto, tá? É o referente, digamos assim. Consigo a terceira pessoa, mas quando ele diz espere um pouco, eu estou chamando alguém, estou chamando a atenção de alguém que está me ouvindo. Então, o certo seria quero falar contigo. Quinto quesito foi uma questão da FUVEST. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Letra A. Esse é um problema para mim resolver. Nós temos aí o verbo no infinitivo, né? Então, o correto seria para eu resolver. Letra B. Entre eu e tu não há mais nada. Nós temos aí a preposição entre antecedendo. Então, o correto seria entre mim e ti não há mais nada. Letra C. A questão deve ser resolvida por eu e você. Novamente, nós temos uma preposição antecedendo, que é o por. Então, o correto seria por mim e ti. Letra D. Para mim, viajar de avião é um suplício. Essa alternativa está correta, porque o para, a preposição, está antecedendo mim. E a letra E. Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Essa letra E, ela fez uma mistura de pessoas, né? Percebam que o verbo, ele foi conjugado na primeira pessoa do singular. Eu voltei. E a si refere-se à terceira pessoa do singular. Então, tem uma mistura aí. Esse me também é a primeira pessoa do singular. O correto seria, quando voltei a mim, não sabia onde me encontrava. Bom, aqui eu deixei o gabarito, caso vocês queiram retornar ao vídeo, tentar responder as questões por si só dessa vez. E sem o áudio, né, obviamente. E aí no fim vocês iriam consultar o gabarito. A fonte de pesquisa foi o livro Gramática em Textos, da Editora Moderna, tá? Qualquer dúvida, falem comigo embaixo do vídeo, mandem mensagem, perguntas, enfim, eu tentarei responder assim que puder. É isso, gente. Tchau!